Em uma tarde chuvosa de outono em Lisboa, Miguel abriu a porta do quarto do filho e encontrou uma pilha de cartas escondidas debaixo da cama, cartas que revelavam um amor proibido entre dois homens. O coração de Miguel parou por um instante, e em um surto de fúria cega, ele arrastou as malas de João para a rua, trancando a porta atrás dele sem uma palavra de despedida. João, de 25 anos, ficou ali parado sob a chuva, o mundo desabando ao seu redor, sem saber que aquela noite mudaria tudo. João caminhava pelas ruas empedradas do Bairro Alto, a chuva escorrendo pelo rosto misturando-se às lágrimas que ele tentava conter. Ele havia guardado aquelas cartas como um tesouro secreto, palavras trocadas com Tiago, o homem que havia transformado sua vida nos últimos 2 anos. Tiago, com 28 anos, era um professor de História na universidade onde João estudava literatura. Eles se conheceram em uma aula sobre literatura portuguesa do século XIX, e o que começou como discussões intelectuais evoluiu para algo mais profundo, algo que João nunca imaginara possível em sua vida conservadora. Mas agora, tudo estava perdido. O pai, Miguel, um homem rígido de 55 anos, dono de uma pequena loja de vinhos no Chiado, sempre pregara valores tradicionais, família, igreja, honra. Ele crescera em uma época em que a ditadura salazarista ainda ecoava, e para ele, a homossexualidade era um pecado imperdoável, uma fraqueza que ameaçava a estrutura da sociedade. João sabia disso, por isso, escondera tudo. Mas como o pai descobrira? Talvez uma suspeita antiga, talvez uma denúncia anônima de um vizinho fofoqueiro. Não importava mais. João pegou o telemóvel e ligou para Tiago, a voz tremenda ao contar o que acontecera. Vem para cá, disse Tiago, sua voz firme como uma âncora em meio à tempestade. Eu te ajudo a resolver isso. Tiago morava em um apartamento modesto em Alfama, com vista para o Tejo. Quando João chegou, encharcado e abatido, Tiago o abraçou sem hesitar, oferecendo uma toalha e uma xícara de chá quente. Teu pai vai se acalmar, murmurou Tiago, mas João sabia que não era verdade. Miguel era teimoso, e a mãe, Maria, uma dona de casa devota de 52 anos, sempre seguia o marido em tudo, especialmente em questões de moral. Ela chorara ao ver o filho ser expulso, mas não interveio. Eles me criaram para ser o filho perfeito, desabafou João, sentando-se no sofá desgastado. Estudei, trabalhei na loja nos fins de semana, ia à missa todos os domingos. Mas isso é quem eu sou. Tiago assentiu, seus olhos castanhos cheios de compreensão. Ele próprio havia passado por algo similar anos antes, quando saíra do armário para a família em Porto. Seu pai, um pescador aposentado, o aceitara relutantemente, mas a mãe ainda rezava novenas pela cura dele. A sociedade portuguesa mudou, João. Temos leis que nos protegem agora, casamentos iguais, adoções. Mas as mentes demoram mais. Eles conversaram até altas horas, traçando planos. João ficaria com Tiago por enquanto, procuraria um emprego temporário, talvez como barista em um café turístico. Mas no fundo, João sentia o peso da traição, não só do pai, mas de si mesmo, por ter mentido por tanto tempo. No dia seguinte, João acordou com o som de buzinas lá fora. Tiago já havia saído para dar aula, deixando um bilhete: vamos enfrentar isso juntos. Amo-te. João sorriu pela primeira vez desde o incidente, mas o sorriso evaporou quando recebeu uma mensagem da irmã mais nova, Ana, de 18 anos. Papai está furioso. Diz que você é uma vergonha. Mamãe chora o tempo todo. O que você fez? Ele respondeu com cuidado, sem revelar detalhes, mas o coração apertado. Ana era a única que talvez entendesse, ela estudava artes e tinha amigos liberais. Mas e se ela também o rejeitasse? João decidiu confrontar o pai. Caminhou até a loja de vinhos, o cheiro familiar de rolhas e barris o atingindo como uma memória dolorosa. Miguel estava atrás do balcão, atendendo um cliente. Quando viu o filho, seu rosto endureceu. O que você quer aqui? Grunhiu. Pai, por favor, me escute. Eu não escolhi isso. É quem eu sou. Miguel balançou a cabeça, os punhos cerrados. Você escolheu sim. Escolheu envergonhar a família. Saia daqui antes que eu chame a polícia. João saiu, o peito doendo, mas uma faísca de determinação acendendo. Ele não voltaria a se esconder. Enquanto isso, Tiago enfrentava seus próprios demónios. Na universidade, rumores começavam a circular. Um colega professor, conservador, havia visto ele e João juntos em um bar gay-friendly no Príncipe Real. Cuidado, Tiago, avisou um amigo. A reitoria é progressista, mas pais de alunos. Eles podem reclamar. Tiago ignorou, focando em suas aulas, mas no fundo, temia perder o emprego que amava. À noite, ao voltar para casa, encontrou João cozinhando um arroz de tomate simples. Vamos contar para mais gente, sugeriu João. Começando pela Ana.
Tiago concordou, mas ambos sabiam que cada revelação era um risco. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Ana reagiu melhor do que esperado, veio visitar secretamente, abraçando o irmão. Eu te apoio, mano. Mas papai. Ele está bebendo mais. João sentiu culpa, mas também alívio. Porém, a pressão social crescia. Vizinhos cochichavam, e um dia, um antigo amigo de infância o evitou na rua. É isso que a sociedade faz, pensou João. Nos isola. Tiago, por sua vez, recebeu um e-mail anónimo ameaçador: saia da universidade ou exponho você. O medo se instalou, mas ele decidiu lutar. A tensão escalava rapidamente. João encontrou um emprego em um café no Rossio, servindo expressos para turistas apressados. O salário era baixo, mas dava independência. Tiago, entretanto, enfrentava uma crise no trabalho. O e-mail anónimo veio de um pai de aluno, um empresário influente que descobrira sobre sua orientação. Não quero um professor como você influenciando meu filho, dizia a mensagem. Tiago reportou à reitoria, que prometeu investigar, mas o dano estava feito, colegas olhavam torto, alunos sussurravam. Eu devo me demitir? Perguntou Tiago a João uma noite, enquanto caminhavam pelo mirador da Senhora do Monte, o sol se pondo sobre a cidade. Não, respondeu João firmemente. Isso seria ceder a preconceito. Mas o preconceito não parava aí. Maria, a mãe de João, ligou escondida. Filho, volte para casa. Seu pai está sofrendo, mas ele te ama. João chorou ao telefone. Mãe, eu amo o Tiago. Isso não muda. Maria suspirou. A igreja diz que é errado. Reze, João. Talvez Deus te guie. Aquela conversa plantou sementes de dúvida em João. E se ele estivesse errado? E se sua escolha destruísse a família? Ele confidenciou a Tiago, que o tranquilizou: a igreja evolui, como a sociedade. Lembra do Papa Francisco. Quem sou eu para julgar? Mas as palavras soavam vazias diante da realidade. Ana, vendo o sofrimento do irmão, decidiu intervir. Ela confrontou os pais em casa, uma vila modesta em Benfica. João é gay, e isso não o torna menos filho de vocês, gritou. Miguel explodiu: cala a boca. Você não entende nada. Maria tentou acalmar, mas Ana saiu batendo a porta, indo direto para o apartamento de Tiago. Eles são teimosos, mas eu fico do teu lado, disse a João. Pela primeira vez, João sentiu um vislumbre de esperança, mas também o peso da divisão familiar. Ana ficou para jantar, e os três riram de histórias antigas, um momento de normalidade em meio ao caos. Porém, a traição veio de onde menos esperavam. Um primo distante, informado por Miguel, espalhou a notícia nas redes sociais. Meu primo João é homossexual. Que vergonha para a família. O post viralizou no Facebook local, atraindo comentários odiosos: Deus punirá, expulsem ele de Portugal. João leu tudo, o estômago revirando. Tiago consolou: ignora. São ignorantes. Mas o dano psicológico era profundo. João começou a ter insonias, questionando cada decisão. E se eu terminar com você? Talvez a família me aceite de volta. Tiago ficou atordoado. Você faria isso? Sacrificaria nosso amor pela aprovação deles? A discussão escalou para uma briga. Você não entende a pressão, gritou João. Eu perdi tudo. Tiago rebateu: eu também estou perdendo. Meu emprego, minha reputação. Eles se separaram por uma noite, João dormindo no sofá. No dia seguinte, reconciliaram-se com lágrimas, mas a rachadura estava lá. Tiago decidiu confrontar o pai do aluno. Marcou uma reunião em um café no Cais do Sodré. Seu filho é brilhante, e minha orientação não afeta minhas aulas, disse Tiago calmamente. O homem riu: você é uma aberração. Vou garantir que você seja demitido. Tiago saiu tremendo, mas determinado a lutar legalmente. João, inspirado, tentou reconectar com o pai. Foi à loja novamente, mas encontrou-a fechada. Miguel sofrera um pequeno infarto do stress. No hospital, João esperou do lado de fora, pois o pai recusara vê-lo. Maria saiu, olhos vermelhos: ele culpa você por isso. João sentiu o mundo desabar novamente. Eu causei isso, pensou. Ana o apoiou: não, é a intolerância dele. Mas a culpa corroía João. Ele começou a frequentar um grupo de apoio LGBT em Lisboa, ouvindo histórias similares de rejeição e resiliência. Lá, conheceu Pedro, um ativista de 30 anos, que o encorajou: lute pelo que acredita. Tiago, por sua vez, recebeu apoio inesperado da reitoria.
Eles suspenderam o aluno temporariamente por assédio, e Tiago manteve o emprego. Mas a vitória foi agridoce, ele perdeu amigos no processo. O preço da autenticidade é alto, confidenciou a João. Juntos, decidiram planejar uma viagem curta para o Alentejo, para respirar. Na estrada, conversando sobre sonhos, fortaleceram o laço. Mas ao voltar, uma surpresa, Miguel ligou. Venha em casa. Precisamos falar. O coração de João acelerou. Seria reconciliação ou mais dor? A reunião familiar foi tensa. Em casa, Miguel estava pálido, sentado na sala com Maria ao lado. Ana observava do canto. Sente-se, João, disse Miguel roucamente. João obedeceu, Tiago esperando do lado de fora no carro. Eu errei, admitiu Miguel. O infarto me fez pensar. Mas eu não aceito isso. É contra tudo que acredito. João sentiu uma mistura de alívio e frustração. Então por que me chamou? Miguel suspirou, porque você é meu filho. Mas o Tiago? Ele não entra aqui. Era um meio-termo doloroso, aceitação parcial, mas rejeição ao relacionamento. João saiu confuso, contando a Tiago. É um começo, disse Tiago, mas João duvidava. Ele quer que eu minta novamente. A pressão social intensificava. No trabalho, colegas de João no café faziam piadas homofóbicas, e um cliente recusou ser servido por ele após ler o post viral. Saia daqui, maricas, murmurou o homem. João engoliu o orgulho, mas dentro, fervia. Ele relatou ao chefe, que o apoiou, aqui não toleramos isso. Mas o incidente o abalou. Tiago sugeriu terapia, e João começou sessões com uma psicóloga em Belém, explorando seus conflitos internos. Eu me sinto culpado por ser eu mesmo, confessou. A terapeuta o ajudou a ver que a culpa era internalizada do preconceito societal. Ana, vendo o irmão sofrer, organizou uma manifestação pequena com amigos na Praça do Comércio, protestando contra a homofobia. Pelo meu irmão e por todos, gritou ela. O evento atraiu mídia local, e João foi convidado a falar. Tremendo, ele subiu ao palco. Eu perdi minha família por amar alguém. Mas amor não é errado. A multidão aplaudiu, e Tiago beijou orgulhosamente. Mas Miguel viu na TV e explodiu novamente, cortando contato com Ana também. Vocês dois me envergonham. Maria mediou, mas a família estava fragmentada. Tiago enfrentava uma nova ameaça, um processo judicial do pai do aluno, alegando difamação. Ele diz que eu os pus, explicou Tiago a João. Eles contrataram um advogado, um aliado LGBT, que avisou, Portugal é progressista, mas juízes variam. O stress afetou o relacionamento, brigas frequentes sobre finanças e futuro. E se perdermos tudo? Perguntou João. Tiago respondeu, então reconstruímos. Mas a dúvida crescia. João considerou brevemente voltar para casa sozinho, sacrificando o amor pela paz familiar. Não faça isso, implorou Tiago. Seria trair a si mesmo. Em meio ao caos, um momento de ternura, eles celebraram o aniversário de João em Sintra, passeando pelos palácios. Lembra quando nos conhecemos? Perguntou Tiago. Você citou Fernando Pessoa, e eu soube que era você. João sorriu, mas a realidade voltou com uma ligação de Maria, seu pai quer se aposentar. A loja é sua, se você voltar. Sozinho. Era uma oferta tentadora, uma herança financeira versus o amor. João debateu internamente, segurança versus autenticidade. Ele recusou, mas o preço foi alto, a loja seria vendida a um estranho. Ana, agora morando com amigos, tornou-se uma ativista full-time, mas pagava o preço, isolamento dos pais. Vale a pena? Perguntou a João. Sim, pela liberdade. Mas Miguel sofreu outro revés de saúde, culpando os filhos. João visitou o hospital secretamente, vendo o pai frágil. Eu te amo, pai, sussurrou. Miguel virou o rosto. A rejeição cortava fundo, levando João a uma crise. Ele bebeu demais uma noite, questionando tudo. Tiago o encontrou cambaleando, não desista de nós. O julgamento de Tiago aproximava-se. Evidências mostravam o assédio do pai do aluno, mas testemunhas eram escassas. João testemunhou, expondo sua história. Meu amor por Tiago me custou a família. Não deixem que custe mais. O juiz, progressista, decidiu a favor de Tiago, multando o acusador. Vitória. Mas o custo emocional era imenso. Tiago desenvolveu ansiedade, precisando de medicação. Eu paguei com minha saúde, disse. João sentiu culpa novamente. Com a vitória legal, veio uma calmaria falsa.
João e Tiago mudaram para um apartamento maior em Cascais, buscando paz à beira-mar. Mas as ondas de conflito não paravam. Miguel, recuperado, vendeu a loja e usou o dinheiro para ajudar parentes distantes, cortando João da herança. Você escolheu seu caminho, escreveu em uma carta. João leu, rasgando-a em pedaços. Ele me deserdou de vez. Tiago consolou, construímos nosso próprio legado. Mas João questionava, valia a pena o isolamento? Ana reconciliou parcialmente com os pais, visitando ocasionalmente. Eles perguntam por você, contou a João. Mas ainda não aceitam. João decidiu tentar uma última vez, escreveu uma carta longa, explicando sua jornada, as dores, as alegrias. Pai, o amor não diminui a família, expande. Miguel não respondeu, mas Maria ligou, ele leu. Chorou. Um sinal? João esperava. Enquanto isso, no grupo de apoio, Pedro o convidou para um evento maior, uma marcha pelo orgulho em Lisboa. Seja o rosto da mudança. João aceitou, mas Tiago hesitou, isso mais backlash. A marcha foi transformadora. Milhares marchando pelas ruas, bandeiras arco-íris tremulando. João falou no palco novamente, sua voz mais forte. Eu perdi muito, mas ganhei liberdade. Tiago ao lado, orgulhoso. Mas um contraprotesto conservador atirou insultos, pecadores. Um ovo acertou João, simbolizando o ódio persistente. Em casa, limpando, ele desabafou, porque ainda lutamos. Tiago respondeu, porque outros precisam de nós. A traição final veio de Ana. Pressionada pelos pais, ela postou uma retratação online, apoio minha família tradicional. João leu chocado. Como ela pôde? Ligou para ela, furioso, você me traiu. Ana chorou, eles ameaçaram-me deserdar também. Eu sou jovem, preciso de apoio. João desligou, sentindo-se sozinho. Tiago abraçou, ela é fraca agora, mas pode mudar. Mas a ferida era profunda, questionando lealdades. Tiago, estressado, cometeu um erro, em uma discussão acalorada, sugeriu uma pausa no relacionamento. Talvez precisemos de espaço. João explodiu, depois de tudo. Você me abandona. Tiago recuou, não, só estou exausto. Eles fizeram as pazes, mas a confiança abalada. João procurou Pedro para conselhos, e uma faísca de atração surgiu. Pedro era carismático, compreensivo. Não traia Tiago, pensou João, mas a tentação testava sua moral. Miguel, em um momento de fraqueza, visitou o apartamento. Eu vim ver como você está. João o recebeu cautelosamente. Bem, apesar de tudo. Miguel olhou ao redor, sem o Tiago aqui. Ele é parte da minha vida, pai. Miguel suspirou, eu tentei aceitar, mas não consigo. A igreja. João interrompeu, a igreja não define amor. Miguel saiu, mas deixou uma foto antiga da família. Um gesto de reconciliação. A crise culminou quando Tiago recebeu uma oferta de emprego em Madrid. Melhor salário, menos preconceito. João hesitou, e deixar Portugal? Nossa luta. Tiago insistiu, para sobreviver. João viu como uma fuga, mas também uma salvação. Eles debateram noites a fio, pesando prós e contras. Se formos, abandonamos Ana e os pais, disse João. Se ficarmos, nos destruímos, rebateu Tiago. A decisão pendia, cheia de dilemas éticos. A escolha foi feita, eles ficariam em Portugal, lutando. Mas o preço continuou alto. Ana se arrependeu, pedindo perdão, eu errei, mano. Volto a apoiar. João perdoou, mas com reservas. Miguel, influenciado pela esposa, convidou para um jantar familiar, sem Tiago. É um teste, disse João. Ele foi sozinho, sentindo-se traidor. Na mesa, conversas superficiais, mas Miguel perguntou, você é feliz? Sim, pai. Com Tiago. Miguel assentiu, talvez um dia eu entenda. Era progresso lento, mas real. Tiago, enquanto isso, ascendeu na universidade, tornando-se coordenador de um programa de estudos QER. Minha dor virou força, disse. João escreveu um livro sobre sua jornada, um memoir que ganhou atenção local. Lançamento em uma livraria no Chiado, com amigos e ativistas. Pedro elogiou, você inspira. Mas João manteve distância, leal a Tiago. A sociedade portuguesa, com suas contradições, progressista em leis, conservadora em corações, testava-os diariamente. Um debate nacional sobre educação inclusiva citou a história de João, dividindo opiniões. Comentários online,
Herói versus Destruidor de Famílias. João leu, fortalecendo-se. Nós mudamos mentes, uma de cada vez. Anos passaram em flash, Ana se formou, casou com uma mulher liberal, chocando os pais novamente. Miguel, envelhecendo, softened, convidando Tiago para o Natal. Bem-vindo, disse relutantemente. Tiago aceitou, e o jantar foi awkward, mas um marco. Maria cozinhou bacalhau, e conversas fluíram sobre trivialidades, evitando o elefante na sala. João viu esperança. Mas danos perduravam, saúde mental frágil, amizades perdidas, oportunidades desperdiçadas. Pagamos caro, refletiu João com Tiago em uma praia em Ericeira. Mas valeu. Tiago sorriu, sim, pela autenticidade. E você, leitor, acha que sacrificar laços familiares por amor próprio é sempre o caminho certo, ou às vezes o conformismo salva mais dor?